Bom, é prazer, né? Eu me chamo Evelyn. Muito obrigada por participar do nosso canal. Deixa a gente entrevistar a senhora. Queria que a senhora se apresentasse, falasse um pouco do que a senhora faz. Tá. Eu é que agradeço por estar fazendo parte desse projeto, né? Então, eu me chamo Cileuda Nogueira, estou ouvidora da Defensoria Pública do Estado do Amapá hoje, mas, assim, sou mãe, esposa, também dona de casa, e hoje também fazer parte desse projeto tão lindo que vocês, meninas, estão construindo também para mim é uma grata satisfação. Bom, eu queria saber que antes da senhora aqui no seu cargo, quem é a senhora por trás dele? Então, provavelmente eu vou chorar, tá? Então, antes de estar ocupando o cargo que hoje eu estou, eu tenho uma trajetória, uma história de vida que ela é meio longa, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Eu sou paraense, natural de Portel do Pará, lá no Marajó, uma ilha ali em torno do interior, né? Sim. Mas só que assim, eu não nasci na cidade em si, no município de Portel, eu nasci no interior de fato, no interior do interior. E aí meus pais vieram para a cidade, justamente para colocar a gente para estudar. E eu fui alfabetizada aos meus 9 anos de idade. Hoje eu tenho 30. Eu fui alfabetizada aos 9 anos de idade. Vim para a cidade, estudei, morava com a minha irmã, porque meus pais continuavam morando no interior. E eu sempre tive sede de estudar, porque eu sempre tive comigo uma coisa, que quem nasce pobre, o caminho para você mudar a sua realidade é pelo meio do estudo. Você não tem outro caminho se você não estudar. Então, isso sempre me fez querer crescer na vida por meio dos estudos. Então, antes de ocupar o espaço que hoje eu estou ocupando, claro que a gente rala demais, né? Mas, enfim, eu fui babá, cuidei de 2 preciosas crianças. Antes de estar no Amapá, eu vim aos meus 13 anos de idade. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu vim para o Amapá. E aqui eu comecei a cuidar dessas 2 crianças. Primeiramente e depois nasceu a próxima criança. E assim, foram famílias que me acolheram de fato na casa, me deram oportunidade de estudar também. Eu morava com a família e estudava. E depois eu fiz faculdade, fiz o curso de Direito. E posteriormente eu fui agarrando todas as oportunidades que me apareciam. Era para estagiar voluntariamente, eu estagiava voluntariamente. Mesmo que a gente não ganhasse absolutamente nada por aquilo, financeiramente que a gente se refere, né? Mas eu sempre falo que conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. Então, isso para mim é que me motivava a levantar todos os dias e ir para lá, mesmo que às vezes, mas você não vai ganhar nada. Eu falei, nada financeiramente, mas o meu conhecimento isso ninguém tira. Então, isso me motivou a querer continuar ali. E, de fato, ali abriram muitas portas a partir de então. E eu comecei a estagiar no Ministério Público, voluntariamente, como eu coloquei para vocês, e a partir dali muitas portas se abriram para mim. Bom, olhando para a sua trajetória de vida, o que você acredita que teria sido diferente se não tivesse tido sucesso e a educação? Olha, eu acho que teria sido muito negativo, sabe? Se eu não tivesse escolhido escolher estudar a educação, eu falo que ela salva vidas e de fato salva. Eu ainda acredito muito na educação. Por mais que algumas pessoas estejam desacreditadas e tudo, eu continuo acreditando e incentivo quem eu posso. Então, assim, eu acredito que teria sido muito negativo se eu não tivesse agarrado a oportunidade de estudar, feito as escolhas que eu fiz, porque eu acredito que a nossa vida é feita de escolhas. Então, as boas escolhas que tu fazes acaba te acrescentando, se não naquele momento, mas posteriormente você vai olhar para trás e vai dizer, puxa, eu poderia ter feito outras escolhas, mas eu fiz essa. Se for positiva, que bom, e se for negativa, com certeza você vai se arrepender muito. Então, assim, eu diria que as escolhas que eu fiz com relação à educação foram decisivas para a minha vida. O que você acredita se uma mulher que conhece os direitos e tem acesso à educação, ela passa a enxergar uma possibilidade que antes parecia distante? Com certeza, porque
Eu acredito que o mínimo, quando tu conhece o teu direito, é algo assim que é libertador. Tu ter um pouquinho de conhecimento a respeito daquilo, da tua vivência. Então, assim, conhecer um pouquinho dos teus direitos é algo primordial. E acaba te fazendo não aceitar o que muitas entendem que é aceitável, o que é, principalmente com relação à violência doméstica, por exemplo. É algo primordial, porque às vezes a gente pensa que violência doméstica é só agressão, é um empurrão, é isso e aquilo. E não. Tem N tipos de violência doméstica, né? Então, assim, você conhecer os seus direitos, você conseguir identificar que aquilo é um tipo de violência, que aquilo tá sendo vedado algum tipo de direito teu, então isso é primordial. Bom, a senhora acredita que o melhor caminho para o empoderamento e o alcance de espaço que pode ser um mundo onde ainda existe preconceito, esse gênero? Com certeza, infelizmente. Infelizmente, a gente ainda tem muito o que tentar e a gente vai conseguir, se a gente não desistir de educar as pessoas, para a gente, principalmente, dar por encerrada o machismo na sociedade, o preconceito, aquela tese pré-concebida de algo que você nem conhece, mas porque o fulano fala reiteradamente, então vai seguir aquilo. Então, assim, infelizmente, a gente ainda tem que lidar com isso, mas vai da gente tentar, mesmo com as nossas limitações, tentar ao mínimo educar e bater sempre na tecla, enfatizar, ratificar da importância de não praticarmos reiteradamente ou nem praticarmos de fato tais atitudes, né? Então, assim, com certeza absoluta eu acredito nisso. Bom, o que a senhora diria para uma estudante que tem sonhos grandes, mas vê que não acredita muito porque no seu potencial por obstáculos da vida? Eu diria que, por favor, não desista. Porque, assim, eu tinha muitas possibilidades para ter parado lá atrás. Porque eu venho de uma família que a gente é muito pobre. Então, assim, se eu tivesse deixado que a pobreza colocasse o ponto final na minha história, e eu tivesse acreditado que muitos diziam, vocês moram no interior, então é isso que vocês têm, é roça, e pronto, e aceita isso. E eu teria deixado o meu sonho morrer. E eu sempre disse que eu não iria deixar meu sonho morrer, que eu ia correr atrás e que eu iria superar tudo isso. Então, eu diria para as pessoas para não desistir, para continuar. E quando o desânimo vier, porque é natural, nós somos seres humanos, né? Quando vier, repensa o que tu queres para a tua vida, onde tu sonha chegar, porque é possível, totalmente possível você conseguir alcançar o teu sonho, porque eu sou prova viva disso. Então, quando eu decidi agarrar com todas as forças e realizar o meu sonho, assim, eu ia inspirar outras pessoas. Então, assim, hoje, quando eu volto para minha cidade e que eles veem em mim algo muito positivo e dizem assim, puxa, ela tá vencendo na vida, porque eu não venci totalmente, né? Ainda tem muitos sonhos que eu quero e eu vou conseguir. Mas é muito bom quando tu acaba sendo um espelho para alguém, né? Tu acaba motivando alguém a não desistir, a estudar, enfim. E quando alguém chega contigo e diz muito obrigada porque eu não desisti, porque eu me espelhei em ti. Então, assim, você acaba tendo essa responsabilidade de mostrar para alguém que é possível você conseguir realizar os teus sonhos. Então, assim, eu diria para não desistir, corre atrás. Quando o desânimo vier, as dificuldades vierem, façam dela a escada para conseguir chegar onde você quer, porque é possível você realizar o sonho que você deseja, basta você não desistir e continuar tentando. Bom, mas se a senhora pudesse voltar no tempo, o que a senhora diria para a Ocileuda mais jovem, falasse por onde ela poderia ter começado a história a partir de agora? Se a senhora pudesse voltar lá atrás, o que a senhora diria para ela? Olha, eu acho que eu diria para ela continuar, eu diria para ela não mudar absolutamente nada do que ela fez. Confesso para você que eu diria para ela não mudar nada do que ela fez, que eu sinto orgulho da mulher que ela se tornou, do caminho que ela percorreu, de escolhas que ela teve que fazer, de renúncias que ela teve que fazer, de madrugadas em claras
para poder estudar, porque ela tinha que trabalhar durante o dia, então restava somente à noite. Então, assim, eu acredito, eu diria para a Ocileuda do passado que eu tenho muito orgulho dela e que eu não mudaria absolutamente nada do percurso que ela fez. Bom, hoje olhando para tudo o que a senhora construiu, qual é o sonho que você ainda deseja realizar? Ai, são muitos. Mas eu tenho muitos, especialmente com relação a profissional. A profissional, eu acredito que eu ainda tenha o sonho de ingressar em carreiras jurídicas. Então, é algo assim que tem me incomodado muito, ingressar na carreira jurídica como membro da defensoria ou do MP, na condição de ou promotoria ou defensoria, enfim, algo nesse sentido eu quero galgar. E fora outras realizações pessoais, então assim, tem muitos sonhos a realizar, mas eu quero muito me realizar profissionalmente também, mais do que eu já estou sendo realizada hoje. Então, eu acredito que um dos sonhos principais, que eu acredito que não vai demorar muito, será ingressar na carreira jurídica ou da defensoria ou da promotoria com relação ao MP, ou promotora de justiça ou defensora pública. Bom, essas foram as perguntas. Eu fiz menos do que eu ia fazer para a senhora, porque a senhora acabou já respondendo mesmo, mas hoje não conhecemos além da sua história como profissional, mas também conhecemos a mulher por trás dessa história, por trás desse papel. A gente adorou muito poder entrevistar a senhora, a gente agradece muito de coração por ter nos permitido entrevistá-la e compartilhar a sua história. Futuramente queremos publicar um livro também lá, mostrar a sua história nesse livro também. Eu agradeço muito. A gratidão, como eu falei para vocês no início, é toda minha. Me perdoem porque eu sou emotiva, então assim, eu falo assim que todas as vezes que eu preciso dar um testemunho, alguma coisa a meu respeito, eu sinceramente me orgulho muito da minha trajetória, sabe? E eu fico muito grata, porque eu sempre falo que Deus, eu sou cristã, então eu sempre falo que Deus sempre teve um cuidado muito especial para comigo. E eu fico muito emocionada quando eu me reporto ao passado e eu fico lembrando do quanto que eu já venci para estar hoje aqui. Então, assim, para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês também. Então, assim, se precisarem de mais alguma coisa posteriormente e eu puder contribuir, saibam que vocês têm livre acesso à minha pessoa. Muito obrigada. Obrigada.